Foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Câncer de Rim. A data tem o intuito de dar visibilidade à importância da prevenção contra o câncer de rim, contra a doença, né? Desde 2019 a 2021, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 10 mil mortes da doença. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Daphne, que é Kamarowski Lopes, que é nefrologista e nos atende gentilmente aqui para falar sobre essa doença, infelizmente que ainda faz muitas vítimas, não é, doutora? Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Patrícia, pelo convite. É verdade, ainda não é um dos cânceres mais prevalentes, né? Mas ele tem a sua importância, sim, pelos esses dados também, além de 10 mil pacientes falecidos, né, por esse câncer renal, 18 mil pessoas nos últimos 6 anos foram submetidas a uma nefrectomia, que é uma retirada total ou parcial do rim, né, acometido pelo câncer renal. Doutora, existem alguns sintomas? Como detectar? É algo que vem de forma silenciosa ou não? Os primeiros indícios, os pacientes conseguem notar algum tipo de desconforto? Normalmente a gente fala que é um achado de exame, né? Um paciente que está sendo submetido a um check-up de rotina, ele fez um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância, verifica esse nódulo renal, né, sugestivo do câncer renal. Então, normalmente, ele não tem nenhum sintoma, ele é mais um achado de exame. E quando ele dá algum sintoma, ele é muito... Ele confunde alguma com uma parte de uma litíase renal, que é um cálculo renal, ele pode dar uma dor lombar, um sangue na urina, mas é mais raro esses sintomas. Normalmente, ele não dá sintoma nenhum. E ele tem prevalência em algum tipo de paciente, doutora? Os fatores de risco normalmente são em pacientes tabagistas e é uma prevalência um pouquinho maior no grupo masculino. Pacientes também que são muito obesos, sedentários, eles também têm um risco aumentado. E o próprio paciente renal crônico em diálise também tem um risco aumentado para esse tipo de câncer. E os tratamentos atuais, doutora? Você disse que uma das possibilidades é a remoção, né, completa ali, e fica-se com o outro. A chance dele voltar no outro rim? Ele tem uma boa taxa de cura com a cirurgia se ele localizado bem no início da doença. Se ele está bem localizado e não acomete nenhum órgão, não tem nenhuma invasão local, a nefrectomia, ela leva a cura na maioria dos casos. Agora, se é um câncer que já foi descoberto mais tardiamente, esse paciente ele pode ser submetido a uma quimioterapia ou uma imunoterapia, que é um tratamento mais atual e mais direcionado para esse tipo de câncer. E é raro, mas o câncer ele pode retornar e aparecer no rim contralateral. Doutora, a gente fala muito sobre medicamentos que podem comprometer o funcionamento dos rins. Medicamentos como anti-inflamatórios, eles realmente podem prejudicar esse órgão, ser no futuro a causa ou o início de um câncer? Eu gosto de reforçar muito isso para os pacientes aqui no consultório, né? Não é porque é um remédio de livre acesso, que é prescrito sem receita, que ele é inócuo para a saúde do paciente, né? Principalmente os anti-inflamatórios e um paciente que já tem um grau de doença renal ou tem um risco aumentado para a doença renal, os anti-inflamatórios, eles podem fazer uma lesão renal que é irreversível. Então, não há retorno dessa perda dessa função renal nos rins. Então, é bem importante qualquer medicamento sempre tomar sob orientação médica, principalmente os anti-inflamatórios. Um pouco mais pode aumentar o risco de se desenvolver um câncer renal, doutora? Além do tabagismo, né, o sedentarismo. Agora, para a doença renal, tem outras causas que a gente sempre sugere tomar um grupo maior de risco, né? Quem mais é acometido pela doença renal são os diabéticos e hipertensos. Então, assim, paciente que é hipertenso, diabético, pacientes maiores de 50 anos, que já tem uma história familiar de um problema renal, pacientes que têm infecção ou litíase, né, o cálculo renal de repetição, é sempre muito bom verificar a sua função renal. Pacientes também que têm alguma doença autoimune, igual um lúpus, uma artrite reumatoide, também precisa sempre verificar a função renal rotineiramente, pelo menos aí uma vez por ano, a cada 6 meses.
Existe algum tipo de check-up específico para checar essa questão nos rins, a possibilidade para ir acompanhando algum exame ou então mais simples para ir verificando, monitorando, colocar ali no check-up a cada 6 meses ou 1 ano junto com outros exames? O check-up renal é muito simples de fazer e é muito barato e tem disponível no SUS também. O maior são 3 exames mais específicos para a função renal que são importantes de se verificar. Um deles é a creatinina, é um marcador de função renal feito pelo exame de sangue. Um outro exame é o exame de urina simples, né? Que você vai ver se tem alguma perda de proteína, se o paciente tem algum sangramento. Até mesmo no câncer renal, um aparecimento que pode dar ali no exame de urina é o aparecimento de sangue na urina, né? E outro exame também que é importante fazer é um ultrassom dos rins ou um ultrassom de abdômen que já contempla os rins. Para quem teve histórico de cálculo, de pedra, né, de algo do tipo, pode ter alguma relação? Em relação ao cálculo renal, não. Pacientes que têm rins policísticos, eles têm sim um risco aumentado para desenvolver o câncer renal. E pacientes que estão em tratamento de hemodiálise, na terapia dialítica, né, uma diálise peritoneal ou numa hemodiálise, eles têm sim um risco aumentado para desenvolver o câncer renal. Doutora, ontem foi o Dia Mundial do Câncer de Rim, acho que é importante a gente marcar essa data aqui para a nossa audiência. Alguma mensagem aqui para passar para os nossos telespectadores sobre essa doença? A mensagem mais importante para passar é que os rins sempre são muito silenciosos, né? Eles não dão sintomas da doença, né? E tempo é sempre função renal. Então, quanto antes você diagnosticar, melhor o prognóstico para os rins, né? Melhor o tratamento, melhor a evolução e diminui muito o risco do paciente aí de hemodiálise, né? Então, assim, a maior mensagem é sempre mantenha seus hábitos saudáveis, pratique atividade física, não fume, controle seu peso, controle sua pressão arterial e sua glicemia, que são as maiores doenças que levam aos problemas renais, né? A diabetes, a hipertensão também. E o mais importante é sempre faça um exame de rotina, né? A dosagem da creatinina, o exame de urina e o ultrassom renal. Doutora Daphne Kamarowski Lopes, nefrologista, muito obrigada pelas explicações aqui no meio do dia. Doutora, bom feriado, bom trabalho.